Diga comigo, oferta é uma prova de fidelidade. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã abençoadíssima. Tem tudo para ser. E lembrando a vocês, ainda não está bem definido isso, tá? Até porque, como a bispa falou, tudo vai depender de alguns fatores, lá em Orlando, mas a ideia é que ela entre conosco aqui na terça-feira. Que ela entre, ela sai hoje, ela vai para lá hoje e vai para pegar a chave e tomar posse, né, do imóvel aonde será a igreja, lá em Orlando, e vai entrar de lá conosco, orando, consagrando, liberando bênçãos, unção de lá. Então, ou tem 2 horários que ela falou que isso pode acontecer, mas ela ia fazer muita força para que aconteça à noite, na reunião, ela entrando junto conosco. Mas por conta de iluminação, por conta de energia, a hora que escurece, etc., então, pode ser que consiga, pode ser que não consiga. Então, já estou falando de antemão para que você esteja conosco nesse momento especial, que são os avanços do reino, o crescimento do reino. Você sabe, tem uma coisa muito importante que a gente aprende com a palavra. Olha aqui. Tem um corpo aqui, não tem? Nesse corpo não existe nenhuma disfunção. O corpo se formou por completo, perfeito, sem nenhuma deficiência. Quando nós fazemos parte de um corpo, o corpo cresce. Não existe cabeça cresce e corpo continua pequeno. A igreja, ela é um corpo. É o corpo de Cristo. Como corpo, ela tem os seus membros. E todos os membros são importantes e têm a sua utilidade. Todos. Todos os membros fazem parte do corpo. O que o senhor quer dizer com isso, bispo? O corpo está crescendo. Cuidado para não ser a parte do corpo que não cresce. Porque se nesse corpo aqui tivesse uma parte que não tivesse crescido, desenvolvido, você ia ver facilmente. Não é verdade? Vamos pensar que um braço não desenvolveu. Nitidamente você ia ver que esse braço não desenvolveu. Se a mão não tivesse desenvolvido, você ia ver, ainda que fosse os dedos,
você veria que os dedos não se desenvolveram. Não é verdade? Era simples. Coloca um do lado do outro. Um desenvolveu, o outro não. Então, no crescimento do corpo, o natural é que todo o corpo cresça. Por isso tem uma unção de crescimento para nós. Está claro isso. Está muito claro isso. E ela já está acontecendo e vocês estão vendo. Ela já está acontecendo. Por isso que você tem que entender para não ser a parte do corpo que fica de fora desse desenvolvimento do corpo, do crescimento. Hoje eu vou falar, lê isso aqui comigo, ó. Mais uma vez. Hoje eu vou falar de um tema que ele é extremamente importante, extremamente sério e espiritual, porém, para alguns, não para todos, para alguns, ele ainda é um tabu e é polêmico. Além de um tabu e polêmico, para alguns, ele é uma barreira, inclusive uma barreira para a salvação. É uma barreira para que muitos e muitas pessoas que estão lá fora, que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, eles alcancem a sua salvação. Por quê? Porque ainda existe uma mentalidade fechada, bloqueada, existe muitas coisas, e eu vou falar aqui, ó, por que o assunto é tão importante para que nós prestemos atenção nele? Muitas pessoas têm sido roubadas por conta do tema que eu vou trazer aqui hoje. Por que é tão importante você ter a Bíblia com você? E por que é tão importante você ter as suas anotações? Porque é com a sua Bíblia e com as anotações que você faz é que você vai meditar. Não é mais como no passado que só o sacerdote tinha a Bíblia Sagrada. Hoje todo mundo tem a Bíblia Sagrada. Não é verdade? Então, agora, eu disse, é um tema polêmico para alguns, não para cristãos, de verdade. Todas as coisas são puras para os puros e todas as coisas são impuros para os impuros. O homem natural não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Então, como disse, muitas pessoas, por falta de entendimento, Oséias diz assim, ó, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas quando você lê esse texto, quando você segue no texto de Oséias falando a respeito, o Senhor responsabiliza o povo por desprezar o conhecimento, mas o Senhor diz que vai tratar duramente com o sacerdote, por não levar o conhecimento verdadeiro, por não ensinar. Então, a palavra que eu diria para você, ai de nós se não ensinarmos. Ai de nós se não pregarmos acerca de algo que não se trata de bênção para a igreja, ou seja, estrutura física igreja, mas sim para a igreja como corpo, você, indivíduo. Então, o que é esse assunto? Sobre dízimos e ofertas.
E eu te aconselho fazer muitas anotações para você depois ter para você aí estudar. E a Bíblia diz que a oferta ela tem uma sólida base no mundo espiritual e não há superficialidade nela. Falar sobre oferta é um assunto tão espiritual, mas como qualquer outro, né? Mas é distorcido por falta de conhecimento. E aí, a gente aprende na Bíblia que ofertas eram oferecidas até em forma de orações. Oferta é uma oração sem palavras. Diga assim, oferta é uma oração sem palavras. Nós estamos fazendo uma oração sem palavras. E você vai aprender hoje tudo que uma oferta pode fazer e tudo que ela pode mudar na vida de uma pessoa, como dízimos e ofertas. Então, nós precisamos bastante cuidado para falar sobre esse assunto. Por quê? Não é porque alguém ou algumas pessoas distorceram ou banalizaram ou foram irresponsáveis ou deram mau testemunhos que o assunto não é verdadeiro. Está entendendo ou não? A gente sempre olha e fala assim, porque tem um monte de gente vagabundo, tem um monte de gente não sei o quê, ok. Tem um monte de gente que é ladrão, tem um monte de gente que é... Opa, ok, tem mesmo. É verdade. Mas nem por isso o assunto, o tema, deixa de ser verdadeiro. Está entendendo ou não? Sim ou não? Até porque a gente sabe, gente sem caráter existe em qualquer profissão. É verdade ou não é? Todas. A gente sem caráter está no judiciário, no mais alto escalão, está no poder, está na medicina, né? Está na educação. Gente sem caráter está em todas as áreas, né? Em todos os níveis aí. Então, o diabo ele tem trabalhado intensamente para impedir que as pessoas entendam esse assunto e ele possa continuar travando, roubando, impedindo que elas desfrutem de bênçãos incríveis que Deus tem para elas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Falar sobre oferta é tão espiritual como falar sobre cura, como falar sobre libertação, salvação. Você vai aprender isso hoje. E cada crente tem que entender que é impossível separar vida secular do sagrado. Tem como, gente, separar o secular do sagrado? Você é um só. Nós somos um só. A desgraça que o mundo vive hoje é porque fez essa besteira de tentar separar o sagrado do secular. Não se mistura as coisas, não se separa, porque se o homem tem um espírito de Deus, ele tem o caráter de Deus, tem os princípios de Deus, então ele prega, ensina, ele age de acordo com os princípios de Deus. Está o caos que está justamente por tentar fazer isso. Por tentar fazer essa separação, é que o homem se perdeu. A Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito, o homem saiu buscando invenções e estragou a perfeição de Deus. Então não tem como, inclusive, boa parte das coisas boas, como escolas, faculdades, universidades, hospitais, boa parte, o bispo falou, né, da cultura da excelência que se começou com os cristãos, chocolate, relógios na Suíça, tudo com ensinamentos, princípios cristãos que foram instituídos e trouxe essa cultura da excelência, né? Porque na cultura da excelência não há concorrência. Por quê? Porque foi ensinado ao homem que tudo que fizesse, faça como estivesse fazendo para Deus. Então, quando começaram a separar isso, é que virou o caos que virou. Foi se perdendo aí na caminhada. Então, eu vou começar a ler aqui com você. Vamos para 2 Coríntios 9. Vamos para 2 Coríntios 9.
que diz assim, ó: quanto à administração que se faz em favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã, nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós. Olha a palavra aqui, ó. Diga comigo: firme fundamento de glória. Mais uma vez, diga: firme fundamento de glória. Paulo chamando a oferta como firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. Olha a outra palavra, a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então Paulo chamou a oferta de firme fundamento de glória e um firme alicerce que traz glória para a vida de quem crê e pratica. A oferta, gente, é bênção, favor divino, e que por sua vez um meio de felicidade. Vou repetir. Oferta, diga comigo, é bênção, favor divino, que por sua vez um meio de felicidade. Aprenda, preste bastante atenção, porque isso aqui, você sabe que na igreja você não é obrigado a nada, né? Você é simplesmente ensinado. Sabe disso, né? Ninguém é obrigado a fazer nada aqui. Não somos nós que damos testemunhos de dízimos e ofertas. São as vidas transformadas. São as vidas transformadas que testemunham da veracidade da palavra. São as pessoas que chegam à igreja no fundo do poço, devendo, endividada, miserável, fracassada, e hoje estão vivendo extrema prosperidade. Por quê? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Quando o Senhor libera a sua palavra não volta vazia. Para aquilo que ela foi enviada, ela vai prosperar. Então, oferta é um meio para receber o favor de Deus e abundar em seu favor. Abundar, diga comigo, abundar. Paulo, ele quis dizer o seguinte, que não há motivos para se envergonhar de proceder da maneira certa, pois a vergonha seria encontrar um povo avarento. Então, nós devemos ser aquele povo que nos prepara de antemão para abençoar. E quem se prepara para isso é porque pensou previamente, como diz a leitura. Vamos lá, ó. E digo isto, diga comigo, que o que semeia pouco, também ceifará. Diga, e o que semeia em abundância também o quê? Ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá, como? Com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça. Abundante, ó, abundante em vós toda graça. A fim de que, diga comigo, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre.
Graça, diga comigo, é favor imerecido. Graça é o quê, gente? Graça é favor imerecido. Embora essa expressão se refira principalmente à salvação, a graça de Deus atua em todas as esferas da vida, todas as áreas da vida. E eu vou mostrar isso para você, tá? Você vai acompanhar. A oferta atrai graça. A oferta atrai o favor para a vida espiritual, e a vida espiritual, se a vida espiritual vai bem, todas as outras áreas também prosperarão. É aquela frase que a gente sempre diz: espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Isso é uma regra. Isso é uma regra. Isso é lei. Você pode olhar para a sua vida, quando algo começa a desandar, o teu espiritual não está bem. Porque se o espiritual está bem, tudo vai caminhar bem. Se o espiritual está mal, tudo vai caminhar mal. Então, nós encontramos nessa escritura princípios bíblicos e leis espirituais. E significa que você pode ter vitórias através do ato de ofertar, além de ter soluções de problemas emocionais, curas, destravamentos de processos que estão travados há muito tempo, solução de problemas familiares financeiros. A lei do favor total de Deus, a oferta nos aproxima de Deus. Tanto que, você vai lembrar que em Samuel, 1 Samuel, quando veio uma praga sobre a nação de Israel, sabe aquela expressão de Davi que é extremamente famosa? Quando ele vem uma praga que começa a devastar Israel. O que ele fez? O que ele foi orientado a fazer? Vai ao monte, vai à eira de Araúna e ofereça uma oferta ao Senhor. Quando ele chegou lá, como ele era uma pessoa importante, Araúna disse assim: não, fique à vontade, pega aí os bois, pega a terra, pega a madeira, pega o que você quiser e faça a oferta ao seu Deus. Ele falou aquela famosa frase que todo mundo deveria carregar ela. Ele disse: não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Ele não aceitou nada dado. Ele comprou aquela terra, ele comprou aquela eira, ele comprou os bois, ele comprou tudo para oferecer o sacrifício ao Senhor. E através daquela oferta, cessou-se aquela praga, cessou aquela desgraça que vinha assolando a nação. Então, Abel ofertou ao Senhor. Às vezes tem pessoas que falam assim: dízimos e ofertas é do tempo da lei. É outra coisa que você vai aprender. Não é do tempo da lei, é antes da lei. Abel, por exemplo, a oferta de Abel é antes da lei. Abraão foi dizimista e ofertante, e não existia lei, gente. E nós somos herdeiros da promessa de Abraão, nós somos filhos na fé de Abraão. Quer dizer, Abraão prosperou grandemente em tempos de crise, como Isaac e como Jacó. Tempos de crise, Abraão venceu, prosperou em tempos de crise. Isaac, na maior crise, na maior seca da terra, foi o ano que ele mais cresceu e mais enriqueceu. Lembra da passagem que ele colheu, semeou naquela terra, e naquele mesmo ano ele colheu quanto? Em terra estranha, terra de Filisteu. Colheu 100 vezes mais, porque o Senhor abençoou. Lembra de Jacó? Jacó, que eu vou falar também daqui a pouco, Jacó fez a Deus um voto de ser dizimista de tudo, né? Ele chega na terra com a mão na frente, outra atrás, aí ele faz esse voto aqui, ó. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje colocarei como uma coluna servirá de santuário de Deus, será a casa de Deus, e de tudo, diga comigo, e de tudo o que me deres, certamente, o que está escrito? Não existia lei aqui. Lei é Moisés, gente. Lei é do tempo de Moisés, não existe lei aqui. Aí você olha, quando você vai para Gênesis 31, você vai ver o anjo de Deus dando aquela visão a ele, do que ele deveria fazer, naquele momento que ele estava sendo enganado por Labão.
Labão enganava, mudou o acordo que fez com ele, profissional, 10 vezes, e o anjo diz: olha, eu tenho visto o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, aonde você ungiu uma coluna e me fez um voto. E Deus fez a transferência de riqueza de Labão para Jacó, por conta desse voto aqui, ó. A vida do cristão não é sinônimo de riqueza, mas de uma vida próspera, porque você sabe que riqueza e prosperidade são coisas distintas, né? Sim ou não? Sabe que tem muita gente rica, infeliz, amarga, frustrada, eu atendo isso, automedicada, toma remédio para dormir, toma remédio para manter acordado, altamente depressivo, que o problema não é riqueza, tem riqueza, mas não tem prosperidade. Por quê? Prosperidade é diferente de riqueza. Tanto é que tem uma coisa muito bonita, que eu ainda preguei numa das terças-feiras com as famílias, que quando Jacó foi abençoar o irmão para quebrar a barreira com o irmão, ele mandou os presentes para o irmão disse assim: não, meu irmão, fica com o que é teu, que eu tenho bastante. Jacó vira e fala assim para ele: não, receba o meu presente porque eu tenho tudo. O que ele estava dizendo? Eu tenho a bênção de Deus, eu tenho uma família abençoada, eu tenho muita riqueza, eu tenho tudo. Você tem muitos bens. O irmão diz: eu tenho muitos bens. Ele diz: eu tenho tudo. Porque ter bens é uma coisa, ter tudo é outra coisa. Amém? Então, a promessa de Deus não é simplesmente para você ter bens, é para você ter tudo. Então, a vida do cristão, ela não é sinônimo de riqueza, mas de uma vida próspera. O dizimista e ofertante é próspero, porque ele vive essa vida ausente de necessidade. Nós aprendemos que Deus deu a terra aos homens, então qualquer pessoa com seu esforço, tem muita gente que pode prosperar, tem, com seu esforço tem, mas, como disse, não significa que elas são prósperas. Esse é o erro que alguns cometem, de dizer assim: o fulano não serve a Deus, e ele tem muita prosperidade. Não, isso quer dizer que ele tem riqueza. Prosperidade é outra coisa. E existe uma outra diferença também, né? Quando a proteção de Deus está sobre a vida de um homem, às vezes, né, se fosse simplesmente a pessoa ser rica, então rico não poderia morrer, rico não poderia ter depressão, rico não morreria de câncer. É verdade ou não é? Eu já contei isso para vocês aqui algumas vezes, porque essa é uma história que me marcou muito, né? De uma pessoa que eu atendi há um tempo atrás, que ela disse assim, acerca do marido dela, e ela veio após o falecimento do marido. Ela disse assim, meu marido, é uma loucura o que aconteceu com meu marido. Meu marido tinha 30 mil cabeças de boi. E ele morreu em 4 meses sem poder comer um pedaço de carne. Olha que loucura. Se fosse até queimar esses 30 mil bois, né? Até eliminar esses 30 mil bois, ia longe, não ia? Sim ou não? É porque tem coisas que o dinheiro não compra. Não pode comprar. Como também não compra salvação. E também está escrito sobre isso, que a riqueza de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Também não. Então, por isso que quando muitas pessoas que acabam buscando simplesmente a sua solução, a sua confiança está nas riquezas, quando isso acaba, você vê que o maior tesouro do homem de muitas pessoas, é a sua riqueza financeira. Então, a vida dele consiste nisso. Se ele perde a riqueza, acabou a vida dele. Por isso, muitos não acabam a vida. Porque o seu maior tesouro era o que ele possuía. E ele não aceita perder. Diferentemente daquele que tem esperança. Né? Na Bíblia teve pessoas que passaram por situações. Teve Jó. Jó perdeu tudo que tinha. Deu a resposta certa e
em 11 meses estava sendo restituído de tudo dobradamente, 2 vezes se tornou, se era o homem mais rico do Oriente, se tornou 2 vezes mais rico. 2, olha que coisa incrível. Você vê que Deus não tem problema com riqueza, porque senão a última coisa que ele ia fazer é restituir Jó da riqueza que ele possuía. Não é verdade? Sou contra a riqueza, então riqueza, vou te devolver saúde, vou te devolver família, mas riqueza não. Não, foi a primeira coisa que veio, foi a restituição da sua riqueza, e ele foi restituído 2 vezes mais, se tornou 2 vezes mais rico. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará. Olha, tem uma coisa muito importante para você entender aqui. Você está comigo aqui ou não? Está com o coração aberto, gente? Sim ou não? Fala assim, eu quero aprender. Diga, eu não quero ser ignorante. Você sabe por quê? Às vezes a ignorância bloqueia você e faz com que você seja roubado de uma grandeza absurda que Deus tem para você. E não independe da tua idade, tá? Independe da tua idade. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o tamanho da riqueza de Abraão, e Deus chamou ele, tinha 75 anos de idade. Ora, aquele que dá a semente, vamos lá, diga, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Então, espera aí, ele dá a semente ao quê? Então, primeira coisa, tem semente que é para ser, e pão para comer. Pão e semente são coisas distintas. E ele dá a semente e dá o pão. Está entendendo? E você precisa discernir o que é semente e o que é pão. Muitas vezes as pessoas não discernem o que é semente e o que é pão. E comem a semente junto. Multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Para quê? Diga comigo em voz alta, em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Primeiro, em tudo enriqueçais. E não só. Olha o final do versículo. Volta o versículo aí, por favor. O qual faz que por nós... O que está escrito ali? Hã? Não, fala mais alto, por favor. Vamos com ânimo agora? Ó, eu vou liberar uma palavra para você. Quem quer? Quem quer? Ó, presta atenção. Eu vou liberar essa palavra para você, crê? Não diz que você vai enriquecer em tudo? Não diz? Sim ou não? Então, ó, vou liberar para você. Quem pegar, pega. Quem descartar, descarta. Tá? Quem crê, pega. Quem não crê, ó, eu declaro em nome do Senhor Jesus, essa promessa se cumprindo na sua vida, que você enriqueça tanto, que muitas pessoas vão dar glórias a Deus pela tua vida, muitas pessoas vão glorificar a Deus, vão agradecer a Deus pela tua vida, de tanta bênção que Deus derramou sobre a tua vida, e você sobre a vida de outras pessoas. Muitas pessoas vão glorificar a Deus pela sua vida. Muitas pessoas vão dar graças a Deus. Agora, por que Deus daria semente a quem não semeia? A gente só pode dar a Deus o que Deus nos dá, gente. E Davi entendia isso, daqui a pouco eu falo sobre isso. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça
de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Olha que coisa linda. A oferta é também, diga comigo, um serviço para Deus. Então, você leu ali comigo, e eu vou mostrar outras coisas para você. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E se é um trabalho, Deus nos recompensará. Então, é só você ver alguém que trabalha para você. Quem trabalha para você, você precisa pagá-lo pelo serviço. Você tem que pagar pelo serviço prestado. Agora, imagine Deus que a sua justiça, ela é perfeita. Deus nunca deixará de recompensar por esse serviço, por esse ato de fé. Coríntios diz assim, depois eu leio outro versículo, mas Coríntios diz assim, não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês de Acaia, estou lendo uma outra tradução, estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito, não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrar despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado como avareza. Lembrem-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nessa passagem, o amor de Deus está sobre a vida do ofertante. E tem uma coisa linda aqui, a lei do amor, quer dizer, Deus ama, e a expressão máxima do seu caráter é o amor, que Ele é amor. Então, se Deus ama, Deus cuida, Deus supre, né? Porque amor não é sentimento, não é verdade? Já viu alguém que diz assim, eu amo e não faz nada pelo outro? Amor não é sentimento, amor é atitude. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Toda a graça. Para que em todas as coisas, diga comigo, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu e deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Quer dizer, fará crescer. Aqui fala da lei da abundância e da lei da multiplicação. Diga comigo, lei da abundância e da multiplicação. Então, em toda a Bíblia nós encontramos ensinamentos sobre a multiplicação, e vemos a abundância, a fartura no Éden, na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão e tantos outros, né? Jesus realizou 2 episódios notáveis de multiplicação que são descritos nos evangelhos. E aí nós encontramos aquele menino que ele traz 5 pães e 2 peixes. Jesus fez uma oração de agradecimento, agradeceu pelo pouco, porque a gratidão traz multiplicação. Repita essa frase: a gratidão traz multiplicação. Partiu o pão e distribuiu entre a multidão. E aí todos os que comeram até se fartar, diz o texto,
e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços, que era de 5 pães e 2 peixes, sobraram o quê? 12 cestos cheios. Em outra ocasião, em outra região, uma multidão de 4.000 pessoas. Ali 5.000, aqui 4.000, e não é 5, tá? Toda vez que a Bíblia menciona e fala homens, está se referindo somente aos homens, mas todas as vezes não é contabilizado, não está, mas as mulheres e as crianças estão juntos. Então, nós não estamos falando de 5.000 homens, nós estamos falando de 15, 20 mil pessoas. Há estudiosos que falam que era 40.000 pessoas, que foram alimentados com 5 pães e 2 peixinhos, e sobraram quanto? Diga assim, porque nunca falta, sempre sobra. Diga, com Jesus, não falta, sobra. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não vai faltar, vai sobrar. Mas não vai sobrar pouco, não. Vai sobrar muito. Vai sobrar muito. Vai. Os discípulos encontraram 7 pães e alguns peixes nessa segunda e alimentaram mais de 4.000, fez a mesma coisa, né? E sobraram 7 cestos cheios de pedaços. Foi 2 milagres, né, distintos. Isso ensina que a matemática de Deus é completamente diferente. Então, ela sempre sobra, e isto é onde a bênção mostra que aonde a bênção de Deus está, a abundância e fartura sempre. Isso é de forma inexplicável. Olha, se eu pego os testemunhos aqui da igreja, às vezes eu olho para a vida de algumas pessoas, eu não sei explicar, e se eu perguntasse para elas, elas não sabem explicar como é que elas chegaram onde elas estão chegando. A gente não entende, gente. A gente não entende. Tem gente que nós começamos a caminhada juntos aqui, ó. Nós começamos a nossa caminhada juntos, e eu vejo Deus vem liberando palavras, promessas, unções, e a cada ano a gente vai se agarrando a essas promessas, e a gente vai vendo essa explosão, a palavra se cumprindo na vida das pessoas, as palavras, né, se materializando de forma sobrenatural e inexplicável. Então, Coríntios 9:11 diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Como diz, o serviço ministerial, olha a palavra, o serviço ministerial que vocês estão realizando, porque isso é um serviço ministerial, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, olha a palavra, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Olha que lindo, né? Insuperável graça. Nada pode superar essa graça. Graças a Deus por seu dom indescritível. Dom da generosidade. Dom da generosidade. Em todas as escrituras nós encontramos algumas leis. Anote ela, por favor. Diga lei da semeadura. Diga lei do amor de Deus. Diga lei do favor total de Deus. Não, você não está recebendo. Diga lei do favor total de Deus. Quem quer o favor de Deus total sobre a tua vida? Lei do favor total, bênção sobre a tua vida financeira, bênção sobre a tua família, bênção sobre o teu casamento, bênção sobre os teus filhos, bênção sobre a tua saúde, bênção. Você olha a vida dos homens de Deus, você olha a vida de Davi, você olha a vida de Abraão, você olha a vida do próprio Jó,
Meu Deus, esses homens tiveram, além de ser homens extremamente prósperos, viveram até cansar, idade avançada, tiveram longevidade, 120, 140 anos. Diga comigo: lei da multiplicação, lei da abundância, que são leis. Olha Davi, esse é um texto que eu faço questão de você anotar e vai ler ele, tá? Ele merece uma leitura do começo ao fim. Crônicas 29, 14. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Diga assim comigo: tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das... Mas eu quero que você vai ler isso aqui, porque você vai ver um garoto, um menino, que era só um pastor de ovelhas, que ele está fazendo, o início dessa leitura, você vai ver, ele está fazendo ofertas de toneladas de ouro para o templo do Senhor, estimulando todo o seu reino, todas as autoridades a fazer o mesmo. E aí ele vem com esse coração e diz: quem sou eu? Quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos fazer tão generosa oferta ao Senhor? Tudo vem de ti. O que veio a essas mãos e nós estamos dando ao Senhor, veio das tuas mãos. Olha que lindo, ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel. Diga comigo: conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Mantém isso no coração do teu povo. Mantém essa lealdade no coração do teu povo. Davi entendeu o princípio da semeadura. Ele reconheceu que só tinha para ofertar porque o Senhor havia dado a ele. Aí a sua oração foi: conserva esse coração generoso, esse povo fiel. Conserva, Senhor, porque, diga comigo, oferta é uma prova de fidelidade. Ter um coração liberal não tem a ver com o órgão ou a bomba de sangue, né? Tem a ver com atitudes corretas, com intenções, motivações alegres, liberais. É uma decisão, dar com alegria, vem dentro do coração e não por obrigação. São os ensinamentos, gente. Querer ofertar é o amor e é o zelo pela obra, pelo reino de Deus. É dedicar a vida a tudo o que Ele fez e tem feito, é um ato de inteligência. Até porque essa é uma coisa que a gente fala muito e as nossas obras muitas vezes não são compatíveis, né? Graças a Deus por tudo, graças a Deus que... Mas espera aí, graças a Deus de boca, o que nós fazemos realmente para agradecer a Deus? Quanto realmente reconhecemos a Deus em tudo? O quanto somos, quantos de nós, olha que coisa linda, né? Ele vem, ele estimula todo o povo, aí o povo vem de forma tão generosa, são bilhões, se você converter hoje, você vai ver que são bilhões ofertados. Aí ele vira e diz assim: conserva aí isso no nosso coração, mantenha isso, um coração leal a ti, Senhor. Até porque, vamos pensar numa coisa hoje. Eu vi ontem à tarde a notícia. Quem faleceu ontem? Eu fiquei pensando, né? Tanta glória, fez tantas coisas, mas a glória passou. Glória passou. A gente nesse momento de transição, nós podemos
ir para uma glória maior, porque não adianta a gente ficar naquele romantismo, sabe aquele romantismo, né, que todo mundo às vezes fala, foi descansar, agora está levando, quando todo mundo publica por aí, né? Foi levar alegria para o céu, foi levar não sei o quê, esses discursos que todo mundo está acostumado a fazer. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Só existe dois caminhos, esses caminhos são decididos aqui, nessa trajetória, se cremos em Jesus Cristo, se aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então tem muita coisa envolvendo isso. Mas, aonde o senhor está entrando? Eu estou entrando trazendo aqui. Às vezes, a gente luta por uma glória terrena e se esquece da glória eterna. Porque a vida passa. E aí? Qual será a glória depois? Qual será a recompensa? O galardão? Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Sim ou não? O rico foi para onde? Foi para onde? Ele foi para o inferno por quê? Porque enquanto com sua riqueza não fez nada para glorificar a Deus, só serviu as riquezas. E o pobre, o mendigo, com toda a sua miséria, pelo menos reconhecia a Deus. Mas então nada. Porque quando o rico, quando o mendigo morreu e foi salvo, ele foi recebido no paraíso por quem? Pronto, acabou. E Abraão foi pobre? Foi miserável? Foi riquíssimo. E amigo de Deus. Então o cara pode ser rico e amigo de Deus? Você via cada lugar que Abraão chegava, ele levantava um altar em adoração ao Senhor. Abraão é o primeiro, dizimista é o primeiro, nós vamos ler isso já já. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, diga comigo, o trabalho de vocês não será inútil. Quer dizer, no Senhor. Então, grave tudo que nós fazemos e fazemos com alegria ao Senhor, não é em vão. Dá a referência para mim, por favor? Oferta e obediência, ela é feita pela liberalidade, generosidade. Como disse, há princípios da lei da semeadura, você só colhe o que você planta. Nós precisamos entender isso. Existem pessoas muito chateadas e frustradas com as suas colheitas, mas se esquecem que as colheitas é fruto de um plantio. Se nós olhamos hoje para a vida e dizemos assim, eu não estou feliz com a minha colheita, então pare e reflita sobre o que você tem plantado, o que você plantou nos anos, o que você veio plantando, e essa é a beleza, né, do Evangelho, é a gente poder parar, refletir e começar a fazer outro tipo de plantio, sementes novas. Gênesis 12:10 diz assim, houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão, lê aqui em voz alta, por favor. Abraão tinha enriquecido, quanto? Como? Tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel,
indo de um lugar a outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde havia armado um acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar, que ele vivia fazendo isso, e ali invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Não podiam morar os dois juntos na mesma região. Diga comigo, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Agora, na crise Abraão prosperou tremendamente, né? Assim como Isaac, durante o período de crise, assim como o Egito desfrutou de extrema abundância devido à bênção de Deus na administração de José. Mas tem uma coisa importante para você refletir aqui. Quem estava junto ali que os bens não comportavam, a terra não comportava? Você não vê nenhuma referência de Ló honrando ao Senhor e devolvendo dízimo ao Senhor, e nem levantando o altar para adorar a Deus e ofertar a Deus. Os dois tinham uma riqueza imensa, só que Abraão nunca perdeu a sua riqueza, foi passando a bênção de geração a geração, e Ló terminou pobre. Perdeu tudo que tinha, inclusive a família. Inclusive a família. Deus é o Deus da abundância e não da miséria. Ele ama o pobre, mas não ama a pobreza. Diga comigo, Deus ama o pobre, mas não ama a pobreza. Então não há pobreza em nada que Deus faz, sempre há mais do que o suficiente. Né? Como a bispa ainda disse na sexta-feira, o princípio judaico. O judaico tem uma crença que a pobreza, a miséria é pior do que 1000 pragas. Eles consideram uma praga, né? Ou pior do que 1000 pragas. Ofertar é tão espiritual como jejuar, cantar, glorificar, pregar. E não só, né? Não só nisso, porque tem coisas que são espirituais e a gente não entende, né? Não se mistura uma coisa com a outra. Não, tem algumas coisas que podem travar a vida de um homem, você sabe, né? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Minha vida espiritual não tem nada a ver com o meu casamento. Minha vida espiritual não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Eu vou mostrar uma coisa para você, presta atenção. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela com entendimento. Gente, o que é coabitar? O que é coabitar? Ai, que povo purinho, meu Deus. Vou ter que falar? Ninguém vai falar? Mas gostei do... Posso reproduzir? Ele, na pureza dele ali, ele está com a caneta na mão, ele foi tentar me falar o que é a relação, né? E ele pegou e falou assim, é a relação íntima Foi boa, gostei. Coabitar é relação íntima entre o casal. Dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida. Lê o resto, por favor. Se eu fosse você, mulher, olhar para o meu marido e fala assim, viu? Presta atenção, para não ter as orações impedidas. Disfarça não, estou esperando. Para mostrar o quê? Às vezes a gente quer separar as coisas e não se separa. Olha que coisa interessante, né? Por que o senhor pegou isso aqui? Não tem nada a ver, bispo? Não, estou mostrando que tem coisas que não se separa. Você não tem como separar a vida do cristão, não pode ser dividida entre o secular e o sagrado. É um só. Se eu sou um homem espiritual, tudo que está na minha vida é espiritual. Então, a gente pode falar aqui por horas sobre amor, santidade, salvação, sobre ofertas. Não há como separar
uma coisa da outra, não há como separar a vida cristã das finanças, não há como separar a vida cristã do relacionamento familiar, profissional, não há como separar. Nós somos um só, gente. Tudo que nós fazemos, a Bíblia diz que é comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. É tudo para a glória do Senhor. E muitos não estão muito além justamente por isso. Porque existe um princípio em que a minha vida glorifique a Deus em tudo. E quanto mais eu entendo isso, quanto mais eu uso a minha vida para glorificar a Deus e honrando os princípios, nós sempre ensinamos uma coisa: quando você não honra um princípio, quando você quebra um princípio, o princípio te... Quando você honra um princípio, o princípio te honra. Isso é uma lei também. Então, a maneira como você lida com as suas finanças, a maneira como você lida com essa área, revela muito da sua vida espiritual. Fala muito, né? Não é possível a gente demonstrar virtudes cristãs como generosidade, liberalidade, misericórdia, amor, se eu sou um avarento, um avaro financeiramente. Não há. Por quê? Vamos pensar que eu sou uma pessoa extremamente generosa. Nós falamos outro dia, primeira coisa, nós precisamos aprender uma coisa: pobre dificilmente ajuda pobre. Primeiro, então, você tem que crescer para ajudar. Não é verdade? Para ajudar de verdade, você tem que... Senão você vai dar esmola. Pobre não ajuda pobre. Quando você é realmente próspero, você vai ajudar. Então, você vai dar só esmola. Inclusive, amanhã, na minha live, eu vou falar: chega de esmolas. E não é de dar, não, de receber. Eu acredito que Deus está trabalhando para mudar níveis aqui. Quem acredita? Eu acredito que Deus está trabalhando para mudar níveis, e amanhã eu vou orar por isso, por mudança de níveis, porque tem uma passagem bíblica que fala sobre isso: chega de esmolas, eu vou transformar quem está lá. Quem está com ferro vai para o bronze, quem está para o 11 vai para a prata, quem está com a prata vai para o ouro, e eu vou declarar isso na vida de vocês. Quem quer? Bobo se não quisesse. Isso tudo está relacionado com a forma que a gente administra. Me dá a referência, por favor. Salmo 104 diz: todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e enche-se de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. O que quer dizer isso aqui? O salmista diz nesse salmo que nós esperamos tudo de Deus. E a verdade é que tudo vem dele. Se ele tirar a respiração e esconder a sua face de nós, nós morremos imediatamente, nós ficaremos totalmente perturbados. Olha, você vê que nós dependemos de Deus para tudo, até para respirar, gente. É verdade ou não é? Nós dependemos de Deus para respirar. Você vê que se Deus retira de nós o fôlego, não tem respiração. Quer ver um negócio simples? Quem pegou essa onda dessa virose que está por aí esses dias? Quem pegou? Deixa eu ver, levanta a mão, por favor. Então, você vê, tem uma virosezinha aí, não é virosinha, não. Inclusive, eu vou repreender essa praga aí. O que eu recebi de mensagem de gente debilitada, abatida, porque com cada um se manifesta de uma forma. Um se manifesta com febre, dor no corpo, dor que as pessoas, febre intensa, temperaturas elevadíssimas, outros dor no corpo, uma dor absurda, outros com vômito e diarreia, e de repente você que se sente tão saudável, tão cheio de vigor, de repente você se pega, não tem energia para levantar de uma cama. É verdade ou não é? Não consegue levantar de uma cama. Se Deus não tiver misericórdia de nós, é um vírus. É um vírus. Se Deus não estiver guardando, é um vírus. Ou
se ele recolher o espírito, acabou. Por isso que muitas pessoas aprendem uma coisa. A gente tem a vida tão cuidada por Deus, tão abençoada por Deus. Posso falar uma coisa para vocês? Olha para a tua vida hoje. Muitos de vocês, o que já estão vivendo hoje é um sonho lá de trás. É um sonho do passado. Muitos nunca imaginou chegar onde chegaram. É verdade ou não é? Agora, não transforma a bênção no ídolo. Não faça da sua bênção o seu Deus. Não coloca a bênção no lugar de Deus. Porque ela não é. Existe o abençoador. Existe aquele que te proporcionou tudo isso. E que se você o reconhece e o honra, você vai até os últimos dias da sua vida abençoado por ele. Cuidado nos mínimos detalhes. Nos mínimos. Sabe o que é cuidado nos mínimos? Vai ser o aniversário, hoje nós vamos gravar uma mensagem rápida aqui para a bispa. Foi o aniversário da bispa? Será o aniversário dela? E como ela vai viajar hoje, eu fui comprar um presente para ela. E eu saí, eu falei, onde nós vamos? Minha esposa falou, vamos agora, vamos. E saímos, e eu fui lá no Iguatemi. Falei, mano, que nessa hora vem, né? O que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Qual criatividade? Resumo. Primeiro lugar que eu entrei, primeira coisa que eu olhei, e a primeira coisa eu olhei e nós compramos. Mandamos. Ela fez questão de me ligar. Falar assim, eu estou muito edificada. Sabe por quê? Porque esse presente que vocês me mandaram, alguém de uma loja mandou a foto. E eu olhei, adorei. Mas eu disse, no atual momento, eu não vou comprar. Não me sinto à vontade para comprar. Porque é o momento que a igreja está vivendo, transição, aquisição do prédio de São Paulo, a mudança, né, abertura da igreja em Orlando, todos os compromissos assumidos. Ela falou, eu não me sinto confortável. Eu falei, ela disse, deixa. E acontece o quê? Eu vou lá, direcionado pelo Espírito, vou direto no lugar, vou direto na peça e compro a peça. Entende isso, não? É as pequenas e as grandes. É as mínimas e as máximas. Deus trabalhando nos mínimos. Ela não ia comprar, mas eu fui e comprei. É uma coisa pequena dentro de tudo que está acontecendo na vida, mas é algo que agradou. Sabe, Deus cuidando nos mínimos detalhes? Você gostou? Então vai lá. Estou usando alguém para te abençoar. Não é maravilhoso? Que Deus cumpra o desejo do nosso coração. Lindo, maravilhoso. O que acontece? Muitas pessoas acabam se agarrando à bênção, se tornando mesquinhas, rasas, colocando o seu coração mais nas coisas do que no abençoador. E é isso que não pode acontecer. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Primeira coisa que eu quero te ensinar. Alguém já ouviu alguma coisa sobre Melquisedeque? Sim ou não?
não existe genealogia, não existe registro da história dele. Então, há aqueles que creem, dentre eles nós, que ele é uma pré-encarnação de Cristo. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, não existe registro sobre genealogia, não existe rastro na história sobre ele. Então, há os que acreditam que Melquisedeque já é uma prefiguração de Cristo, uma preparação para a vinda de Cristo. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Lê aqui, depois do ponto, em voz alta, por favor. E? Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Presta atenção. Eu vou mostrar para você, porque, presta atenção que eu não estou nem pegando na lei. Não estou pegando nada da lei. Para não ter aqueles que falam assim, mas é o tempo da lei. Não, eu poderia pegar, nós iríamos longe, não acabaria essa reunião para falar sobre dízimos e ofertas no tempo da lei. Eu poderia pegar Malaquias e descrever Malaquias, mas talvez muitos iam falar, por mais que nós cremos e praticamos, mas agora presta atenção sobre o que fala em Hebreus 7. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando ele voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Quer dizer, olha que coisa incrível. O que 5 reis não conseguiram, Abraão fez. Abraão derrotou 5 reis. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Olha os pontos que fala sobre Melquisedeque. Depois, rei de Salém, antiga Jerusalém. Depois Jerusalém, que quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Olha que coisa, ele era uma prefiguração de Cristo. Ele permanece, lê aqui por favor, sacerdote para... Então vamos lá. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, tocando na lei, para atropelar a lei nessa história. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi, porque era segundo a ordem de Levi, o sacerdócio de Levi, que recebem o dízimo do povo. Na lei era do sacerdote de Levi, isto é, dos seus irmãos, embora este seja descendente de Abraão. Quer dizer, Levi, até Levi é descendente de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, diga comigo, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Quer dizer, não tinha nem lei, meu filho. Não existia nem lei. Então, quando diz que Abraão lhe deu o dízimo de tudo, Melquisedeque reconheceu que era alguém superior, viu nele alguém a reverenciar. Eu não vou entrar muito nesses assuntos aqui, para não tomar o tempo, mas o sacerdócio
de Cristo é um sacerdócio eterno e é segundo a ordem de Melquisedeque e não Levítico. Então, o que mostra? Quem nós somos filhos na fé? Abraão. Nós somos herdeiros das promessas de quem? Abraão. E nós, quando devolvemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos devolvendo a quem? A Cristo, sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então não tem nada a ver com a lei. Absolutamente nada a ver com a lei. Por quê? Porque a lei realmente, a lei já não está mais. Eu não estou nem me prendendo aqui sobre a lei. E tem outra coisa interessante, né? Melquisedeque foi ao encontro levando pão e vinho, que representa a santa ceia do Senhor e o sacrifício na cruz. Você vê que ele já prefigurava e já estava anunciando a vinda de Cristo, porque todas as escrituras, elas direcionam para Cristo, todas, lá desde o começo. Então, Abraão já era de idade avançada, desfrutava de muita prosperidade, tinha saúde, paz, vitalidade, era muito rico, né? Tinha muito dinheiro, pois a bênção de Deus estava sobre ele. Olha que coisa linda. Jesus sentou de frente do lugar onde se fazia as ofertas e observava a multidão colocando as suas ofertas. Quem lembra da oferta da viúva? Então, você vê que Jesus estava ali ao pé, né, do altar, pertinho da arca, observando as pessoas que traziam as suas ofertas. E o texto diz que muitos ricos traziam valores altos. E de repente, veio a viúva, que traz aquelas 2 moedinhas, e Jesus para e chama a atenção dos discípulos e diz assim: está vendo essa mulher aí? Ela deu mais do que todos os outros. Porque a oferta não é medida pela quantidade, mas pela disposição, a qualidade do sacrifício que se faz. Nunca é pelo que você dá, e sim pelo que você poderia ter dado. É sempre assim. Porque se fosse por valor, não ia chamar a atenção a oferta da viúva. Ia chamar a atenção dos ricos. Você entendeu? Ele ia parar e falar assim, esse homem aí teve ousadia para dar, porque ele deu valor alto. E ele não falou do valor alto. Ele falou da qualidade da oferta. E qualidade da oferta tem a ver com entrega. Justamente com a entrega. Toda oferta é uma semente que a pessoa faz para o futuro dela, e se ela plantou, ela vai colher. Jeremias diz assim: eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Quer dizer, todo fruto tem uma semente, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Lê aqui comigo, diga assim comigo: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus repreendendo os fariseus, porque os fariseus se gabavam de ser dizimista, mas não eram misericordiosos, não tinham amor, porque uma coisa não supre a outra. Está entendendo ou não? É igual a pessoa, ele vem aqui, ele quer ser dizimista, ele devolve seus dízimos, fazem ofertas altíssimas, mas não é uma pessoa que tem amor, não tem uma pessoa que tem misericórdia no coração,
não é uma pessoa perdoadora, então se torna um ato infrutífero, porque o Senhor está dizendo a eles, olha, vocês estão fazendo vocês estão se tornando hipócritas, vocês devem fazer essas sem omitir aquelas. Porque se há prontidão a contribuir, deixa eu ler isso aqui para você e estou terminando. Porque se há prontidão a contribuir, é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Aí no 7 diz assim, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, diga comigo, assim como vocês se destacam em tudo, diga na fé, na palavra, no conhecimento, diga na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, diga assim, ó, destaquem-se também neste privilégio de quê? Olha que lindo, Paulo ensinando e falando, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, né? Trouxe todas essas qualidades, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, diga comigo, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio, leia em voz alta, por favor, e todo o tema referente a ofertas. A generosidade, mostrando que essa generosidade, ela traria prosperidade, ensinando o privilégio de contribuir, e o Senhor se fez pobre para que vocês se tornassem ricos. Filipenses, só para finalizar, o último, Paulo dizendo assim, não que eu esteja procurando ofertas. Filipenses, eu não estou procurando oferta de vocês. Vocês acham que eu estou atrás de oferta? Não, não estou atrás de oferta. Mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Eu não estou procurando oferta, estou procurando o fruto que aumenta a conta de vocês diante de Deus. Recebi tudo e o que tenho é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, perfume suave e um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E aí ele vem e diga assim, repita comigo, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vai suprir quantas necessidades? Todas. Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Sabe, o Espírito Santo está nos trazendo uma mensagem como esta, como comecei no começo. Porque Ele quer abrir o entendimento da clareza e abençoar o seu povo, a sua igreja, de uma forma muito especial. Deus nos visitará segundo o fruto das nossas ações. Isso significa que o que muitos de nós estamos colhendo hoje é o que nós plantamos. E a semente que você começar a plantar, a partir de hoje, incansavelmente chegará o dia
em que você vai começar a fazer uma colheita extraordinária de bênçãos para a sua vida. Nós cristãos, nós somos reconhecidos pelos frutos que nós produzimos, seja no reino, seja na vida das pessoas, fruto que vem da semeadura. Existe algumas colheitas que nós fazemos ela muito rápida. Quero te ensinar que prosperidade, queridos, não envolve só finanças, e sim paz, alegria de viver, vida cuidada, saúde mental, emocional, espiritual, física. A lei da semeadura o levarão a ter grandiosas vitórias e multiplicar o que você possui. As leis da semeadura o levarão a ter muito fruto, a usufruir, desfrutar e abençoar pessoas e o reino de Deus, e elas o levarão a ter o que ainda você não tem. Você sabe que eu estava lendo que tem algumas sementes que elas levam algum tempo para alguns frutos que levam algum tempo para poder germinar. Diz que a tamareira, ela pode levar 30 anos para começar a produzir, mas quando ela começa a produzir, ela produz 200 anos. Já parou para pensar o que significa isso? 200 anos, quem plantou vai colher, a próxima geração vai desfrutar, a próxima geração vai viver, alguns outros levam 5, mas depois anos e anos de colheita. Diz que o abacateiro leva 3 a 5 anos para frutificar. Há plantas que frutificam em 30 dias. Cada semente tem seu próprio tempo. Só que o mais importante é lembrar que em 1 minuto já estaremos no futuro. Isso significa que nós podemos colher rapidamente, mas às vezes pode demorar um pouco mais, ou até mesmo ser uma colheita que não só nós colhemos, mas a geração, toda a nossa geração, a nossa descendência passa a colher. Coloque isso dentro de você. Deus está enviando essa mensagem porque Ele quer levantar pessoas prósperas em nosso meio. Pessoas que estejam abertas, dispostas, disponíveis, para que Ele possa confiar muito mais. Você aprendeu hoje que esse ato, às vezes, quem escutou, olha aqui para mim, por favor. Quem acompanhou o jejum sexta-feira? Então você escutou quase que um desabafo da bispa. Momento muito emotivo dela. E ela disse uma coisa que é muito interessante. Às vezes a gente fala tanto sobre o crescimento, que é o crescimento. E ela disse, eu mesmo ensino tanto sobre o crescimento, profetizo, acredito no crescimento. Mas às vezes quando o crescimento chega, ele chega de uma forma que parece que dói, que é desafiador.
que mexe com você aí, parece que você quer dar aquela recuada e fala assim, não, vou ficar como eu estou mesmo. Vou ficar da maneira que eu estou mesmo, não vou mexer com isso não, porque parece que é alto demais o sacrifício a pagar. E aí você pode se pegar querendo recuar. Porque exige coragem, exige entrega, exige sacrifício. É por conta disso que muita gente desiste dos sonhos. Porque é melhor ficar na zona de conforto. Ah, não vou mexer com isso não, porque do jeito que está, tá bom. E às vezes Deus está impulsionando porque Ele quer fazer coisas maiores, quer levar para níveis maiores. Só que o crescimento, ele chega assim. Exige coragem da gente. Exige ousadia da gente. Exige passos de fé. Então ela disse, quando chegou esse momento de crescimento, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes o que é uma bênção chega com cara de problema. Já viu isso também ou não? Às vezes o que é uma bênção pode chegar com cara num pacote parecendo que é um problema. Sabia? É uma bênção grande para você, mas pode chegar embalado num pacote falando assim, chegou um problema grave para você. E aí cabe a gente confiar no Senhor, nas promessas que Ele tem liberado, nas palavras que Ele tem liberado. E eu lembro que está acontecendo com a gente lá em São Paulo agora, igualzinho aconteceu aqui um tempo atrás. Vocês lembram quando eu aluguei o estacionamento do fundo aqui, organizo o estacionamento, deixo bonitinho, crio acesso aqui no estacionamento, campanha dos 52 dias, vamos usufruir. Agora com o estacionamento não tem onde parar, está tudo ruim aí e tal. Aí daqui a pouco chega alguém, me notifica e fala, estão vendendo o terreno, estão pedindo para o senhor assinar a carta de desistência. Eu falei, como assim? Como assim? Acabei de organizar agora. Criei o acesso, mexi, gastei o que não podia ali. E aí, chegou com aquela cara de problema. Chegou nos 52 dias. E eu me lembro que nos 52 dias eu já comecei. Nas minhas orações eu vinha para essa porta aqui, ó. Às vezes eu chegava aqui, eu falava, Senhor, eu declaro, Senhor, se uma construtora pode comprar isso aqui, a gente também pode. Eu não sei de onde o Senhor vai mandar o recurso, eu não sei, Senhor, eu não sei, hoje eu não consigo olhar para lado nenhum, mas o Senhor vai criar. O Senhor vai criar meios, o Senhor vai criar alternativas, e eu profetizo a Escritura no nome da igreja. Eu declaro essa Escritura no nome da igreja, eu declaro essa Escritura no nome da igreja. E continuei orando 52 dias. E os caras me pressionando e falando, o senhor precisa assinar. Eu falava, não assino, que era a proposta deles. Não, mas já está negociado. Eu falei, me dá a proposta deles. Me dá a proposta deles. Você não sabe se eu tenho condição ou não. Eu também não sei ainda, então vamos lá. Resumo da história, eles demoraram me trazer a proposta, mas quando trouxeram, o terreno é da igreja. Mas chegou com cara de problema. Chegou com cara de problema. A mesma coisa chegou lá agora. A mesma situação. Mas chega num momento que estava em transição, acabando de ir para Orlando, abrir o Ministério Mudança de Vida em Orlando, todo o investimento, tudo que está envolvido nisso, e mais ainda a ida do filho, dos netos, mexe. Aí chega agora aquele desafio grande. Está sendo negociado com uma construtora. A construtora já está lá, querendo medindo tudo. Depois de tanto investimento, depois de tanta coisa feita, e eu creio que é a mesma situação daqui. Então, aonde eu quero chegar? Às vezes, o nosso crescimento, sabe, ele não chega perfeitinho. A promoção de Davi
Não chegou num pacote bonito. A promoção de Davi chegou uma cara monstruosa, num camarada de 3 metros de altura, treinado, imbatível, nunca havia perdido uma guerra. E chegou dizendo assim: eu vou cortar a tua cabeça, eu vou te arrebentar. Eu te amaldiçoo, moleque. Eu sou um cão. Hoje eu vou cortar a tua cabeça e vou dar para as aves. Foi assim que chegou a promoção dele. Está entendendo ou não? Chegou ameaçador, assustador. Mas ele disse: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você tem afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu vou cortar a sua cabeça. E Davi cortou a cabeça dele. Davi cortou a cabeça dele. Ele enfrentou outros gigantes? Sim, ele enfrentou outros, mas Golias nunca mais. Só Golias foi a promoção dele. Lembra que ele era um anônimo. Só que quando ele derrotou Golias, 2 nações passaram a conhecer e saber quem era Davi. 2. Tem uma mensagem para nós aqui? Vão ter medo dos desafios, não? Não vão ter medo, não. Ou a gente confia ou a gente não confia. Ele é Deus, não é? Sim ou não? Nós, às vezes, nos sentimos pequenos, incapazes. Pequenos diante do desafio, pequenos diante do que temos a enfrentar. Mas está tudo certo. É assim. Deus não levanta o pequeno? Ele não exalta o pequeno? É o que Ele faz. Tem uma mensagem aqui para nós. Tenha medo dos desafios, não tenha medo das promoções, não tenha medo, às vezes, a gente precisa enfrentar desafios, dar passos ousados de fé, porque Deus quer nos alavancar, Deus quer nos levar para coisas maiores, Deus quer nos usar para coisas maiores, e às vezes a gente fica com medo. O que a bispa falou chorando aqui? Eu senti medo. Eu senti medo agora. Eu me vi. Inclusive, você percebe que ela foi, a gente percebia que ela foi, emocionalmente, ela foi bombardeada. Que ela tocou até numa coisa, até na mente dela ver aquele bombardeio. Você está com 55 anos. Você vai fazer 55 agora. Tem nem idade para essas coisas mais. Que é isso, às vezes o diabo quer atacar de todas as formas, quer atacar a nossa idade, quer atacar a nossa capacidade, quer atacar, né, que nós não temos mais idade, que nós não temos capacidade, nós não temos força para isso, não temos. Mas quem capacita é Deus. Não é verdade? Ele quer nos bombardear, quer nos atacar de todas as formas. Mas é como eu disse, se a gente não aproveita esses momentos, se a gente não dá esses passos de fé. Quando a bispa saiu daqui, gente, quando eu fiquei aqui, quando ela foi para São Paulo, eu tinha um desafio grande. A igreja conhecia a bispa, não conhecia a mim. Era a igreja da bispa. Eu tinha um desafio enorme pela frente. Sabe que as pessoas se acostumam. Deus me deu tanta graça para fazer, que quando a bispa estava aqui, a igreja era só essa parede aqui, ó, só isso aqui. Eu cheguei com tanta graça, com tanta força, que eu já arrebentei a parede aqui, ó. Foi a primeira coisa que eu fiz, arrebentei essa parede. Essa coluna aqui é tudo, a coluna que ficou, ainda foi sem engenheiro, sem nada, só foi que, o dia que eu comecei, eu falei assim, ai, que besteira que eu fiz, né? Arrumei um problema, que a hora que eu fui descobrindo que toda a fiação passava nessa parede aqui, ó, eu falei, que problema que eu arrumei agora. Mas foi meu ato de fé, porque eu tinha certeza que daqui eu ia botar gente ali. Aí em pouco tempo eu estava quebrando a outra lá, ó, que eu tinha certeza que eu ia botar gente lá, ó.
Ó, vocês estão sentados aí, ó, porque eu criei. Eu acreditei que vocês iam estar sentados aí, viu? Eu acreditei que vocês estariam sentados aí. E eu acredito, nós vamos construir um templo aqui em Rio Preto para milhares de pessoas, porque nós vamos ganhar milhares de pessoas para o Senhor nesse lugar. É Ele. Eu acredito. E vocês vão fazer parte disso, viu? Deus vai usar isso. Deus vai usar vocês para isso. Deus vai usar vocês, nós vamos deixar um legado para as próximas gerações. Amanhã eu e você não vamos estar mais aqui, mas a nossa descendência vai estar, e nós abrimos o caminho para eles. Amanhã serão os nossos filhos que estarão louvando, agradecendo a Deus pelos os que os pais fizeram, o que nós fizemos por eles. Você aprendeu que hoje é um serviço ministerial que você presta quando você dizima e oferta. Você está prestando um serviço ministerial. Preste um bom serviço ministerial. Para pensar. O que mais me alegra é saber que amanhã, quando eu terminar a minha jornada, meus filhos, meus netos, meus bisnetos vão agradecer pelo vovô, pela vovó, que aceitaram o chamado, que fizeram esse plantio. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão louvar a Deus pela sua vida, pela escolha que você fez, pelo legado de fé, pela herança que você deixou a eles. Herança espiritual, ministerial e financeira. Porque a Bíblia diz que o justo, o homem que agrada ao Senhor, deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. Além de ser dizimista, ofertante, generoso, ele prospera tanto que a herança ele deixa aos filhos dos seus filhos. E completa dizendo assim: a riqueza do pecador será depositada para o justo. Tem muito pecador usando para o erro. Tem muito pecador usando para coisas erradas. Por que não? Para isso que você tem visto que salvação de almas, resgatando vidas, transformando vidas. Como aquele dia, aquela família que você ouviu o testemunho aqui, 36 anos nas drogas. 36 anos nas drogas, no alcoolismo, a mulher vinha para a igreja drogada, alcoolizada, e hoje uma família transformada, saudável, servindo, hoje um construtor. Olha que lindo. Deixa Deus te usar. Feche os seus olhos. O crescimento, às vezes, chega com cara de desafio. O crescimento chega com essa, causando medo. Medo porque parece que a gente não vai dar conta. Medo porque parece que nós não vamos conseguir. Parece que nós não somos capazes. Parece que nós não temos idade mais. Parece que já passou da hora. Parece que já passou do tempo. Não, não passou. Não passou. Quando Josué estava lá, já tinha feito tanto, conquistado tanto. Parece que passou da hora, passou do momento. O Senhor disse: ô Josué, você está aí velho, idade avançada, você conquistou tanto, mas ainda há muita terra para conquistar, meu filho. Há muita terra para conquistar. Vamos, levante, vamos que eu tenho mais para você. Deus está falando com muitos aqui. Toma uma decisão hoje, eu vou confiar no Senhor. Tome uma decisão hoje, eu quero aprender a andar por fé. Quero aprender a confiar no Senhor, meu Pai. Eu quero depender do Senhor.
Deus está te estimulando, te ensinando. Confie em mim, confie na minha palavra, acredite, aprenda a caminhar por fé, aprenda a viver por fé, aprenda, e eu vou te levantar, eu vou te levar a lugares que você nunca imaginou, que você nunca sonhou, eu vou te usar de forma que você ainda não experimentou. Confia, confia. Ele é o Deus que levanta o pequeno, Ele é o Deus que levanta. Quem é como o nosso Deus que habita nas alturas, que se curva para ver o que acontece nos céus e na terra? Ele quer se mostrar grande. Confie, aprenda. Todos os ensinamentos que nós recebemos hoje é para aprender a caminhar por fé. Tira a tua vida das tuas mãos, coloque a tua vida nas mãos de Deus. Para de duvidar e creia. Davi era só um pastor de ovelhas. Daqui a pouco era o rei, o homem mais rico da nação, fazendo ali ofertas de toneladas de ouro, bilhões em dias de hoje. Salomão começou subindo ao monte para ofertar 1000 holocaustos ao Senhor. Daqui a pouco estava fazendo 22.000, 123.000 ovelhas, crescendo de forma tão assustadora. Deus enriquecendo e se tornou o homem mais rico da face da terra, porque aprendeu a confiar no Senhor, honrar o Senhor. Abraão, depois de idade avançada, cresceu tanto que a terra não podia comportar os seus rebanhos. Isaac cresceu tanto que o rei dos filisteus pediu para ele ir embora daquela terra, porque ele já tinha se tornado maior do que o próprio rei daquela terra, de tamanha a riqueza, a grandeza que Deus derramou sobre a vida dele. Mas não é só riqueza material, é prosperidade, é espiritual, é comunhão, é saúde, é paz, é alegria, é bênção sobre a família. Não queira ser só rico. Deus quer fazer de você uma pessoa extremamente próspera. Extremamente próspera. Deus vai te levantar. Faça um propósito com Deus. Fala: Senhor, eis-me aqui, não me deixe de fora. Eu quero participar dos teus projetos. Eu quero fazer parte dos teus projetos, Senhor. Eu quero fazer parte dos projetos que o Senhor tem feito. Ah, meu Pai, oh meu Deus, não me deixe de fora dos teus projetos. Seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não me deixe de fora dos teus projetos, não me deixe. Deus quer levantar você, como Paulo disse. Deus quer abençoar a tua vida de tamanha forma que muita gente vai dar glórias a Deus pela tua vida, muitas pessoas vão glorificar a Deus pela tua vida, muitas pessoas vão agradecer a Deus pela tua vida, muitas pessoas vão dizer: louvado seja Deus pela vida do fulano, louvado seja Deus pela vida do cicrano, louvado seja Deus. Muitas pessoas vão louvar, muitas pessoas vão agradecer a Deus pela tua vida, por tudo que Deus tem feito, pelos atos, pelos seus passos de fé, em nome do Senhor Jesus. Então diga a Deus: eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, meu Deus, eis-me aqui, 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 aleluia. Entregue a sua vida, corpo, alma e espírito. Entregue-se de corpo, alma e espírito. Entregue-se e diga: Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Aleluia. Nós teremos tudo em ampla suficiência. Nós teremos tudo em ampla suficiência. Nós seremos enriquecidos em tudo e de todas as formas, diz a Bíblia.
em tudo e de todas as formas, em tudo e de todas as formas você será enriquecido. Você será enriquecido espiritualmente, você será enriquecido na saúde, espiritualmente, na família, você será enriquecido materialmente, financeiramente, em tudo você será enriquecido. Aleluia. Essa é uma entrega que só você pode fazer. Só diga a Deus: eis-me aqui, eu vou confiar no Senhor. Eu tive medo de confiar no Senhor até hoje, mas a partir de hoje eu não tenho mais. Eu não entendia sobre muitas coisas, mas a partir de hoje eu passei a entender. Eu não confiava em muitas coisas, meu Deus, mas a partir de hoje eu vou confiar. A partir de hoje, Senhor, eu quero me entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Eu quero caminhar na fé, Senhor. Aleluia. Fala, Senhor. Essa é a tua igreja, Senhor. Levanta uma igreja forte, meu Pai. Levanta uma igreja com coração ardente. Levanta uma igreja que o coração queima, Senhor. Levanta, meu Pai. Levanta, Senhor. Levanta, meu Pai. Que a tua chama arda em nossos corações. Coloca no nosso coração, Senhor. Coloca no nosso coração, meu Deus. Coloca no nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor. O Senhor diz: consagra ao Senhor tudo que você faz, e todos os seus planos e projetos serão estabelecidos. Confia no Senhor. Tem uma mensagem para nós nesse domingo. Tem um firme fundamento de glória. É um firme fundamento de glória. Existem leis. E leis que, se você aprender hoje, você vai viver a lei da semeadura e vai colher a lei do amor de Deus, a lei do favor total de Deus sobre a tua vida, a lei da multiplicação, a lei da abundância. São leis que vão se cumprir na sua vida. Eu acredito, Deus está nos preparando para um nível superior. Lembre-se que quando o corpo cresce, os membros crescem. Não é só a cabeça que cresce, é todo o corpo que cresce. Então chegou a hora de você crescer como você nunca cresceu. Chegou a hora de você crescer como você nunca cresceu. Você tem coragem para dizer isso? Diga: chegou a hora. Eu vou crescer como eu nunca cresci. Diga: eu faço parte do corpo. Diga aí: o corpo está crescendo. Diga: o corpo de Cristo está crescendo. Diga aí: como membro desse corpo. Diga: eu também vou crescer. Está na hora. Tem uma unção de crescimento para nós. Tem uma unção de crescimento. É tempo de restauração, é tempo de restituição. É tempo. Deus vai derramar, como Ele tem falado e liberado essas palavras do altar. Ele vai liberar a unção de crescimento sobre a tua vida. Você terá ideias poderosas. Ideias extremamente criativas. Deus vai abrir os seus olhos para que você enxergue coisas que você não enxergava. Deus vai te dar revelações que você não teve. Deus vai te favorecer colocando pessoas na sua vida, pessoas no seu caminho, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Tem uma unção de crescimento, e na unção de crescimento ninguém pode barrar isso. Tem uma unção. Ele vai te dar ideias realmente que você nunca teve. Incrível, incrível. Você vai falar: como eu não tinha pensado nisso antes? Ideias que farão a diferença. E não só, Ele vai usar as pessoas certas. Ele vai colocar as pessoas certas fazendo conexão com você, porque é tempo de crescimento, é tempo de progresso,
É tempo. Ele vai levantar os pequenos, Ele vai levantar os Davis, em nome do Senhor Jesus. Como disse ainda quarta-feira, vai ser impossível, você vai se tornar inevitável, ninguém vai poder ignorá-lo. Há uma unção sobre a tua vida, ninguém vai poder ignorá-lo, você será inevitável, porque quando a unção de Deus é derramada sobre a vida de um homem, não há mais como ignorá-lo, ele se torna inevitável, em nome do Senhor Jesus. Ah, meu santo e poderoso Deus, eu oro com essa igreja, eu oro com o propósito dos 52 dias dela, Senhor. Eu profetizo sobre o propósito dos 52 dias. Oh meu Deus, é tempo de restauração, meu Deus, é tempo de reconstrução, é tempo de restituição, é tempo de resgate, em nome do Senhor Jesus. Esta unção que o Senhor tem falado, ó meu Deus, eu declaro restituições, meu Pai, não só, meu Deus, sobre a vida dela, mas restituições de gerações passadas. Ó meu Deus, aquilo que era para estar nas mãos dela, aquilo que as gerações foram perdendo, aquilo que os familiares foram perdendo, ó meu Deus, os ascendentes, meu Pai, foram perdendo, meu Deus. Eu quero profetizar, meu Pai, a restituição, porque o Senhor diz em Joel que restituiria os anos que foram consumidos. Eu declaro esse tempo de restituição, eu declaro esse tempo de resgate, eu declaro esse tempo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, como o Senhor diz na tua palavra, que até o que não plantaram vão colher, até aquilo que não plantaram, que foi o que aconteceu com o povo na entrada da terra prometida. Até o que eles não plantaram, eles colheram. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a tua vida, levanta o teu propósito e as tuas mãos. Eu declaro esse tempo de resgate e restituição. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que os anos consumidos sejam restaurados. Eu declaro em nome do Senhor Jesus e profetizo sobre a tua vida, que Deus te dê ideias criativas, poderosas, que Deus te favoreça, colocando pessoas no seu caminho. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro esse tempo de resgate, de restituição, até das gerações passadas, aquilo que era para estar na tua família, aquilo que era para estar nas tuas mãos, mas foram se perdendo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que os anos perdidos, que você seja restituído, como está em Joel, que haja restauração, que haja restituição na tua vida, em nome do Senhor Jesus, restituição de paz, de alegria, que haja restituição de saúde financeira, de bens, em nome do Senhor Jesus, que seja um tempo de progresso na tua vida, de paz, de alegria, em nome do Senhor Jesus, que você nunca experimentou, de crescimento, que o Espírito de Deus entre na tua vida, te enchendo de força, de coragem, de ousadia, em nome do Senhor Jesus, que você tenha coragem para viver essa unção do crescimento, em nome do Senhor Jesus, coragem, ousadia, para viver essa unção de avanço, de progresso na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo, confia, porque Deus será com você, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te levar para coisas maiores, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, o corpo está crescendo, em nome de Jesus, o corpo está crescendo, e você vai crescer com o corpo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e abençoo a tua vida, profetiza em nome de Jesus, resgate, restituição, restauração, progresso, em Deus confirmando toda a obra das tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Como nós falamos sexta-feira, diga assim, diga: Deus, confirma a obra das minhas mãos. Diga: Senhor, tudo que eu fizer, aonde eu colocar as minhas mãos, confirma. Diga: me abençoa. Diga: tudo que eu colocar as minhas mãos, diga: vai dar certo. Diga: ainda que tenha tudo para dar errado, diga: vai dar certo, porque o Senhor é comigo. Diga: e se o Senhor é comigo, é por mim. Diga: ninguém pode ser contra mim. Diga: a vitória é minha. Eu creio e tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.